porque eu sei que é a palavra de Deus e é pelo Espírito de Deus. Senão eu seria tradicional. Eu chegaria aqui, abriria a palavra e diria: as funções da mulher são tais, 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 as funções do homem são tais, tais, tais. Só que as estatísticas me assustam. Na verdade, infelizmente, com vergonha eu digo que o maior número de divórcio hoje está entre os evangélicos. Não está entre os católicos, não está entre os espíritas, os macumbeiros, está entre os evangélicos. Então eu não posso ser hipócrita, fingir que nada está acontecendo e continuar falando a mesma coisa. É preciso atualizar o discurso para ir de encontro a essa realidade. Porque somos nós que pregamos em primeiro lugar que o que Deus uniu não separe o homem. São os nossos pastores que dizem no final de um casamento que Deus uniu, o homem não separe. Então nós precisamos entender por que o nosso discurso falado não está sendo visto na prática. Por que essa é uma estatística que nós não queremos mostrar para ninguém? Porque nós, como igreja, em primeiro lugar, antes de falarmos de homens, antes de falarmos de mulheres, nós, como igreja, em primeiro lugar, diante de Deus, precisamos entender no que cada um de nós está errando. É muito comum a mulher querer olhar para o homem e procurar o que tem de errado nele. Por que não está funcionando? O que ele está fazendo de errado? E a mulher e o homem vice-versa, olhar para a mulher e falar: mas ela não está fazendo o que é certo, ela não está agindo como a Bíblia manda. E o que está acontecendo? Está servindo para alguma coisa essa acusação mútua, esse achismo? Não está servindo para nada. E para entender o que está acontecendo hoje, nós precisamos voltar nos séculos, há muito tempo atrás. Eu confesso para vocês que eu estou meditando nesta palavra já tem um bom tempo, que o pastor me deu essa incumbência de trazer a palavra para as mulheres. E fora isso, eu passei o meu sábado livre e o meu domingo me esmerando nesta palavra. Então não é o meu hábito, você já deve estar acostumado com algumas pregações, eu trago um esboço e simplesmente olho alguns tópicos e vou que vou. Eu não vou fazer isso. Eu vou fazer questão de compartilhar com você cada palavra que está escrita aqui, porque eu tenho certeza que é para fazer diferença na minha vida, é para fazer diferença na sua vida, e é o socorro, é a providência de Deus vindo a nosso favor. E que você seja uma ferramenta usada por Deus, como Deus está trazendo essa palavra para mim e para você. Que você use essa palavra para abençoar outras famílias, outras pessoas que você vê que estão sofrendo. Porque quando um casamento chega ao fim, ou quando mesmo ele não chega ao fim, ele continua, mas continua em desarmonia e em confusão. Ninguém está bem, ninguém está feliz, porque esse não é o propósito de Deus. E aí o que nós vemos acontecendo hoje? Um ponto principal que peca a nossa interpretação e a nossa prática cristã. Quando a gente fala a palavra submissão, as mulheres, se não tremerem por fora, tremem por dentro. Já dá aquele asco. Nossa, vai falar disso, eu não quero ouvir isso. Não quero ouvir. Por quê? Será que nós estamos falando aqui entre cristãos? Será que a tua esposa não conhece a palavra de Deus? Será que a tua esposa não leu a Bíblia? Será que a tua esposa não estava no dia do teu casamento, quando o pastor ensinou e leu lá o livro de Efésios? Depois a gente vai entrar na palavra do Senhor aqui, mas ainda não é o momento. Eu até poderia trazer aqui um contexto histórico muito claro, desde lá, Antiguidade, Idade Média, Moderna, mas em pouco iria agregar, porque a ideia principal é nós chegarmos no que a Bíblia diz. Porque o que o mundo ensina e o rumo que o mundo tomou
nós já estamos cansados de saber e nós estamos vivendo a consequência disso. Aí talvez você, homem, pense assim: ah, mas quando a minha mulher escuta essa palavra submissão, ela desobedece a Deus, porque ela não se submete a mim. A minha mulher é rebelde, a minha mulher não ama o Senhor, a minha mulher não é fiel a Deus, não é fiel a mim. Mas será que você já parou para perguntar o que a palavra submissão traz de história? O que a palavra submissão traz de opressão que ela carrega nela? Só, irmãos, ressaltando, eu estou tratando aqui primeiramente de um conceito histórico, tá? Qualquer coincidência com a sua vida não é porque eu sei alguma coisa que aconteceu com você ou que acontece e estou querendo falar para você, não. Estou falando do que aconteceu, primeiro do que aconteceu no mundo, e depois a gente vai ver a luz da palavra de Deus, que não é a palavra da Liliane, não é a palavra do pastor Wellington, não é a sua palavra, é a palavra de Deus, amém? Então faça essa ressalva, não escute essa palavra com resistência, não crie opiniões, espere ela andar, que nós chegaremos a uma conclusão juntos, ok? Então, se eu falar alguma coisa que talvez você, homem, não fique muito feliz de ouvir, calma. Mulher, se eu falar alguma coisa que você goste muito ou goste pouco, não vamos ficar, né? Não, aqui não é time, aqui não é partido, né? Não é porque eu sou mulher que eu estou aqui no time das mulheres, então eu vim aqui com o microfone puxar o saco das mulheres e acabar com os homens. Nada disso. Aqui nós estamos falando de família. E em primeiro lugar, nós estamos falando de família que serve a Deus. Família que se sujeita em primeiro lugar ao Senhor. Amém? O mundo, em primeiro lugar, ele sempre foi governado por uma palavra chamada machismo. Depois a gente vai falar sobre autoridade, que são termos completamente diferentes. Mas o que é o conceito machismo? O que ele traz? Ele traz uma supervalorização do homem, das características físicas, culturais do sexo masculino, em detrimento da mulher, como se a mulher fosse um ser inferior. Aí você pode pensar: ah, não, mas eu sou homem, não é bem assim. Não? Então vamos olhar um pouquinho para a história. Em primeiro lugar, o que o machismo fez com as mulheres? As mulheres, elas não tinham direito à propriedade. Por exemplo, se uma mulher, o marido dela falecia, o seu pai falecia, as propriedades não ficavam com ela. Ia para outras pessoas da família, que eram homens, ou se não tivesse um homem na família, aquilo ia para os reis, na época da monarquia, mas a mulher não tinha direito à propriedade. Muito pelo contrário, pior ainda, a mulher era uma propriedade. O homem, ele tinha a casa, tinha o cavalo, tinha a carroça, tinha o jumento e tinha a mulher. Era assim que funcionava. E ressalto, moças cristãs que estão aqui sentadas, não estou falando isso para criar nenhum tipo de revolução, não estou falando isso para criar nenhum tipo de revolta, porque o que Deus tem para você não é isso. Amém? Então, se vier algum pensamento ruim, você repreende em nome de Jesus, ou de revolta, ou qualquer coisa assim. Deus não é Deus de confusão, amém? Amém. Segundo, a mulher, ela não carregava o nome da família. Todo mundo já deve ter visto, até mesmo em filmes, como era importante que uma mulher tivesse um filho homem. Porque se ela só tivesse meninas, aquela família não teria continuidade, porque a mulher não carregava o nome da família. Ou seja, a mulher, dentro de uma família, era só mais alguém. Era só mais uma posse, ou era só mais alguém para fazer custos e despesas. Mas ela não poderia nem mesmo ter a honra de carregar a sua família pelas gerações. Pior, a mulher, ela era vista como um simples objeto de prazer do homem. Se vocês verificarem as pinturas antigas, você vai verificar muitas pinturas de corpos de mulheres diversos, de acordo com o estereótipo da época. Porque teve época que hoje o negócio é que você tem que ser magra, né? Mas teve época que a mulher magra é a mulher que era pobre, porque ela não tinha o que comer, então ela era magra. A Manuela seria muito pobre, por isso. Né, Manu?
Né? E a mulher que era bem vista, que era a super mulher, era aquela que tinha muitas curvas, porque significava o quê? Abundância, riqueza, ela comia. E todos esses estereótipos eram criados por quem? Pelas próprias mulheres? Não, pelos homens, que as tinham como simples objeto sexual, e eles determinavam como eles queriam ser satisfeitos naquele momento. Se ela deveria ser mais gordinha, se ela deveria ser mais magrinha, se ela deveria ser muito magra. E assim era. Era realmente uma ditadura do machismo. A mulher, ela era uma simples serva do homem. Não estou dizendo que a Bíblia ensina isso, ressalta, a gente chega lá. Ela era uma simples serva, ela não tinha opinião, ela não tinha vontades. Ah, eu quero azul. Aí o marido, não, eu quero amarelo, tinha que ser amarelo e pronto. Não tinha conversa a respeito disso. Ah, eu queria... vamos usar exemplos práticos. Eu quero visitar minha mãe hoje. Não, você não vai visitar sua mãe hoje, então você não vai e pronto. Né? Não existia uma conversa, né? Um entendimento. Por quê? Porque ela não tinha voz, literalmente. Principalmente a mulher era usada o quê? Como reprodução. Ela era a reprodutora. Para que o homem queria uma mulher? Para ter filhos, para lhe dar prazer. Nada além disso. A sua amizade, o seu companheirismo, a sua discussão de ideias, tudo isso era com quem? Com outros homens. Não era com a sua mulher. Num passado muito próximo, as mulheres, por exemplo, não tinham direito a votar. No Brasil, por exemplo, a mulher ter o direito de votar pela primeira vez a partir de 1932, muito perto. Ou seja, quantos séculos se passaram sem que a mulher tivesse direito ao menos de dar a sua opinião política? E aí, você continua. Para piorar a situação, por exemplo, a mulher não podia trabalhar. Por quê? A mulher que saía de casa para trabalhar era como se ela estivesse desrespeitando o seu marido, é como se ela fosse uma mulher da vida, é como se ela não valesse nada. Esse era o estereótipo social. E aí, a gente escuta falar de uma coisa chamada feminismo. E quando a gente escuta falar de feminismo, sendo uma mulher cristã, você treme na base, porque você sabe que o feminismo não está correto. Só que se a gente observar o início do feminismo, ele foi inclusive fundado por mulheres cristãs. Porque a essência do feminismo não é isso que você conhece hoje. A essência do feminismo era lutar por direitos da mulher. Não era lutar para que a mulher se tornasse um homem, que são coisas completamente diferentes. Era lutar por igualdade, era lutar para que uma mulher pudesse sair da sua casa e trabalhar e ajudar a sua família financeiramente, nem por isso ser tida como uma mulher da vida. Era uma mulher, por exemplo, que poderia o quê? Votar, exercer o seu direito a voto. Então, o primeiro momento do feminismo, ele foi certo, porque ele teve essas conquistas. A mulher pôde trabalhar, a mulher pôde votar. Só que depois vem um lado deturpado que a gente vai falar daqui a pouco. Por exemplo, no trabalho, quando a gente fala de lutar por direitos iguais, a mulher começou a trabalhar? Começou a trabalhar sim. Só que, por exemplo, tinha lá a função de auxiliar. Aí tinha um homem e tinha uma mulher exercendo a função de auxiliar. Os dois faziam exatamente a mesma coisa. A mulher ia receber 1/3 do salário do homem. Por quê? Porque mesmo que ela tivesse conquistado o direito de trabalhar, ainda existia um domínio. Eu vou controlar você, o seu salário vai ser menor. Você não vai ganhar igual um homem para você não achar que você é igual a ele. Porque era internalizado bravamente, insistentemente, século após século, que o homem estava acima e a mulher estava abaixo. Por exemplo, você não ouvia falar em mulheres com características de liderança. Você ouvia falar de mulheres que eram chefes, que eram diretoras de empresas ou coisa assim. Por quê? Porque se a mulher fosse uma líder fora da sua casa, ela ia querer ser uma líder dentro da casa dela. Esse era o pensamento. E aí, a gente pergunta hoje, por que surgiu o feminismo? Quem criou o feminismo? Por que ele chegou? E por que hoje a gente tem essa dificuldade para a mulher entender o papel dela como mulher? Não é nem como serva de Deus, simplesmente,
não é nem como um ser social, é como mulher. Por quê? Por causa dessa deturpação. Aí veio o feminismo. O que o feminismo vai pregar hoje para as mulheres? Eu dei uma olhada nas ondas, eu confesso para você que eu preferi nem ler, porque não agrega. Mas só para vocês terem ideia, o feminismo ele não está buscando mais, quando alguém me falar para você, você é mulher, você tem que erguer a bandeira do feminismo. Não está mais buscando direitos iguais, não está mais buscando que a mulher tenha direito ao trabalho, que a mulher possa fazer horas extras, por exemplo, que antes não podia, porque ela tinha que ir para casa mais cedo para cuidar da família. Por quê? O que eles buscam hoje, o feminismo? Eles buscam subverter. Não é igualdade, é vingança. A palavra certa é vingança. É como se os homens tivessem subjugado as mulheres por tanto tempo e agora as mulheres precisam se unir para subjugar os homens. E aí eu te pergunto, Deus habita no machismo? Deus habita no feminismo? Nenhum dos dois é a vontade de Deus. As duas situações são extremas. Para vocês terem ideia do feminismo, é assim: se você vai comprar, se você vai negociar, faça isso com mulheres. Se você vai ajudar, ajude mulheres, não ajude homens. Elas estão pregando o quê? Segregação. Para vocês entenderem o ridículo que está se chegando, tem meninas em universidades federais que quando elas estão no seu período menstrual, elas não estão usando absorvente. Só porque elas querem que um homem vire para elas e fale assim: sua calça tá suja. Só para falar assim: é problema meu, isso é natural da mulher, você não tá gostando, não olha. Vocês estão entendendo o ridículo que o negócio está chegando? Agora sim, essa onda de feminismo não é para defender as mulheres. Na verdade, pior, o feminismo ele está se unindo aos movimentos homossexuais. A ideia agora não é mais de homem e mulher. A ideia agora é de gênero. Não tem mais homem e não tem mais mulher. Isso aí é só uma questão biológica. Você nasceu, você pode ser o que você quiser. É isso que está sendo pregado. E o movimento feminista, ele está ligado 100% a isso. Então você é mulher, você é cristã. Quando alguém vier falar para você sobre o feminismo, que você tem que se aliar, porque as mulheres precisam se ajudar, abre o teu olho. E abre o olho de mais quem você quiser. Porque as mulheres fazendo isso, elas não estão se ajudando, elas estão se autodestruindo. Porque então vai virar uma guerra contínua. Uma hora os homens vão estar no poder e aí vão ser derrubados pelas mulheres. Uma hora os homens vão derrubar as mulheres e aí vai ficar essa bagunça eterna. E é isso que está acontecendo. Aí, quando você vê, eu vou dar um exemplo, por exemplo, de uma situação que eu estava falando de um outro assunto dentro da própria igreja, né? E uma jovem, ela se lembra disso, mas não vou citar o seu nome, ela me fez uma pergunta sobre um versículo bíblico que estava falando sobre as mulheres, que não tinha nada a ver com o assunto que eu estava tratando naquele momento. Mas por quê? Porque aquele versículo que vinha logo abaixo incomodava ela tão profundamente que ela me fez uma pergunta com lágrima nos olhos. E aí quando você olha para tua esposa, quando você olha para tua namorada e você vê ela meio revoltada com essa história de submissão, se você não entender todo esse contexto, você não vai entender o peso que está sobre ela. Você não vai entender porque talvez ela seja tão resistente ou tão revoltada que tem hora que você percebe que ela está fazendo só para te contrariar, só para querer dizer o quê? Eu não mando em você. E foi isso, irmãos, que Deus instituiu, um cabo de guerra. Homens de um lado, mulheres de outro. Eu que mando. Você manda? Então vamos ver se eu vou deixar você mandar. Aí um puxa para um lado, um puxa para o outro. O que acontece? Uma hora um acaba caindo, acaba se machucando. Isso vai dar em quê? Cabo de guerra aproxima ou afasta? Cabo de guerra não é cada um puxando para um lado? Isso é conceito de família? Foi isso que Deus criou? E aí às vezes a gente se pergunta e a gente quer orar, a gente quer fazer campanha, a gente quer buscar a Deus e a gente fica achando que a nossa família está precisando de um milagre. Mas na verdade a nossa família não está precisando de um milagre. A nossa família está precisando de mudança de comportamento. São coisas diferentes.
Deus já determinou, Deus já ensinou como deve ser feito. E aí a gente fica preso nesse conceito social, em tudo isso que o mundo trouxe, em toda essa opressão, essa malignidade que nos cerca, e nós não nos permitimos ver e enxergar aquilo que Deus realmente nos ensina. Qual é o propósito de Deus para a mulher? Qual é o propósito de Deus para o homem? Que com certeza não é esse propósito que você está ouvindo e vendo o tempo todo. E se você entrar nisso, sim, você vai ser mais um que ou vai ter um casamento infeliz, apesar de continuar nele, ou você vai se separar. Porque se não existe união, não tem como Deus ordenar a bênção. E aí, depois de tudo isso, nós vamos para a Bíblia, é claro, né? E vamos sair desse marasmo histórico e cultural e vamos entrar, amém, com discernimento, amém, sem resistência, naquilo que Deus realmente tem a nos ensinar. E aí eu quero que você abra sua Bíblia comigo no livro de Efésios, capítulo 5. Talvez essa não seja uma pregação para você dar muita glória a Deus e aleluia, mas esse não é o objetivo, tá? A gente precisa fazer alguma coisa como igreja para mudar a nossa própria história. Amém? Amém. Não vou cansar você, quando der o tempo aqui eu paro, e aí o pastor já me autorizou, a gente continua na próxima. Bom? Efésios 5:18. Diz assim: e não vos embriagueis com vinho em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Antes de Paulo iniciar nessa carta aos Efésios o ensinamento para o homem de maneira direcionada e para a mulher de uma forma específica, ó, você deve agir assim, você deve agir assim. Primeiro ele trouxe um mandamento geral, que é o que permitiria o que ele iria dizer a mais embaixinho aqui funcionar. Então, quando ele fala, a primeira coisa aqui no versículo 18, a gente tem que o quê? Como cristão, não estou falando como homem, como mulher. Como cristão, primeira coisa, você tem que ser cheio de quê? Do Espírito Santo. Você precisa buscar o Espírito. E aí, Paulo, ele não deixou os Efésios lá perdidos. Tá bom, eu tenho que me encher do Espírito. O que eu faço agora? Né? Pulo do cambalhota, conto até 3, né? Rezo o Pai Nosso 20 vezes. Ele falou como que você deveria se encher do Espírito. Ele falou, ó, vocês têm que falar entre vós em salmos, em hinos, em cânticos espirituais, cantando, salmodiando a Deus no vosso coração. Então a primeira coisa que tem que ter em você, que tem que ter no meio de vocês, é o louvor a Deus. É a alegria de servir a Deus. E aí ele continua, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai. Então, se a gente quiser, em família, e pela linha de reclamar de tudo, achar tudo ruim, achar que a nossa vida está um horror, a gente pode achar motivos pequenos, grandes, médios, para achar que está um horror. Mas se a gente também quiser dar graças a Deus por tudo, a gente vai achar muito mais motivos para louvar ao Senhor. E aí ele continua, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. E aí a gente vai dar uma quebrada aqui no que tradicionalmente é entendido nesse texto. Por quê? Você lê até o versículo 21 e aí a maioria das Bíblias, ela quebra o texto e vem com subtítulo. Caminhando, por exemplo, na minha aqui tem caminhando na vida conjugal. Por quê? Parece, você tem a impressão lendo esse texto que uma parte está separada da outra. Mas a intenção de Paulo aqui não era essa.
Aqui só está assim por entendimento dos escritores que organizaram a Bíblia, mas na verdade é só uma organização. Se você ler o texto fora de contexto, você vai ficar perdido. É necessário, nós estamos falando de um capítulo, pensa, eu vou ler até o versículo 21 e de repente eu vou desprezar tudo que eu li e vou começar o 22 como se fosse outra coisa. Se fosse outra coisa, então teria que pelo menos ser um capítulo separado. É fácil a gente entender isso, certo? Então ele termina aqui o versículo 21 falando: sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Eu vou ler o versículo 22, mulheres, segura aí. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. E o 23: porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. 24: de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. E aí, normalmente, quando se trata desse assunto, até no próprio meio cristão existem os radicais. Da mesma forma que dentro da igreja existem as feministas, anti-homens, anti-liderança de homem, anti-autoridade de homem, também existe sim a linha machista, que enxerga esta palavra exclusivamente como uma sujeição feminina. Então as mulheres têm arrepio dessa palavra, né? Falar assim, vai ler Efésios, deixa eu ir no banheiro, né? Ou então, né, não estou ouvindo, porque é essa a ideia que é pregada muitas vezes por uma linha machista, como se o homem ele fosse o cabeça e a mulher não aquela ajudadora idônea que Deus criou lá no Adão e Eva, mas como se o homem fosse o cabeça e a mulher fosse a cauda. E não foi isso que Deus fez, né? E aí a gente entende que o quê? No versículo 21 está falando sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Então, na verdade, da mesma forma que a mulher se sujeita ao homem, o homem também se sujeita à mulher e ambos se sujeitam a Cristo, só que de maneiras diferentes. Aí é que entra a distinção. A gente precisa entender que quando a Bíblia fala para você, mulher, que você deve se sujeitar ao seu marido, ela não está dizendo que você é pior que o teu marido, e nem que ele é melhor que você, ou que você é o lixo da sociedade, ou que Deus ama mais o teu marido do que a você. Não é isso que está querendo dizer. É a organização familiar criada por Deus. Pergunto eu para você: você já conheceu alguma empresa que não tivesse um líder? Primeira coisa, uma empresa precisa ter um dono. Então ele já é o dono daquele lugar, certo? Pode ser que tenha um diretor, pode ser que tenha um gerente, dependendo do tamanho da empresa, pode ser que tenha vários gerentes, mas sempre tem uma cadeia. Por quê? Porque existe uma necessidade de organização para que as coisas funcionem. Porque senão cada um sai fazendo o que bem entender e não se chega a lugar nenhum. E aí ele continua, ele fala, então essa é a maneira que a mulher se sujeita ao marido, como ao Senhor. Daqui a pouco a gente vai entrar em mais detalhes nisso, tá? Aí depois vem no versículo 25 e fala: vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. E aí eu pergunto para você, a ordem que Deus deu para o homem de amar a sua mulher como Cristo amou a igreja. Isso é uma maneira do homem se sujeitar à mulher diante do Senhor. Como que ele se sujeita? Amando. Gente, é fácil essa ordenança que Deus deu para o homem. Você tem que amar a sua mulher como Cristo amou a igreja. Como Cristo amou a igreja? Entregou por ela. A igreja assim era perfeita, sem falha nenhuma, sem erro nenhum, igualzinho a gente que é mulher, né?
não tinha nenhum pecado, não tinha nenhuma transgressão, andava 100% na linha, era isso que acontecia. E, mesmo assim, ele ainda fala que ele tem a responsabilidade de apresentar essa mulher diante de Deus como uma igreja gloriosa. O que é uma igreja gloriosa? Uma igreja que agrada ao Senhor, é uma igreja que está fazendo a vontade de Deus. Mas eu vou me segurar na parte dos homens, porque vai ter uma pregação especialmente para eles, né, pastor? Eu até confesso que quando o pastor pediu para trazer a palavra sobre as mulheres, eu falei assim, e a dos homens? O ideal seria que ela viesse primeiro, porque aí quando eu fosse falar das mulheres, ia ficar mais fácil encaixar uma coisa na outra, porque todo mundo já teria ouvido. Só que aí ele falou que não tinha problema, que eu podia trazer das mulheres primeiro. Eu concordei com isso? Tipo, contextualmente falando, teoricamente falando? Não. E por que eu estou aqui pregando? Por quê? Por que eu vou causar uma guerra, uma discussão sem fundamento? Talvez eu precisei me esforçar um pouco mais para ligar esse contexto para fazer você entender. Com certeza, a minha vida teria ficado um pouquinho mais fácil. Mas é motivo para eu criar confusão? Não. Mas depois a gente entra nisso de novo. E aí, só para mostrar... Vamos lá. Falar do marido, eu não se perdi. Não perdi não, eu só estou localizando. São coisas diferentes de estar perdido. Tem um GPS que eu estou perdido. O versículo 29 ainda fala que o homem tem que amar a sua mulher como sua própria carne, certo? Porque nunca ninguém odiou sua própria carne. Antes alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Mas o pastor vai explicar isso para vocês depois, tá bom? E aí, a gente continua. Se a gente continuar aqui no livro de Efésios, a gente indo para o capítulo 6, só mostrando que é uma continuidade do sujeitai-vos uns aos outros. Então esquece, não existe sujeição somente feminina. Tira isso da sua cabeça. Deleta esse negócio que enfiaram aí que te perturba. Tira, arranca isso da sua cabeça, amém? Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor. É a maneira como os filhos se submetem aos pais. E aí você vai falar assim, então só os filhos se submetem aos pais? Não, os pais também se submetem aos filhos. Aí ele continua, vós pais não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Essa é a forma que os pais se sujeitam aos filhos, servindo, ensinando, admoestando. Não é irritando o filho. Você vai fazer isso porque você está debaixo do meu teto. Se você não fizer isso, a porta da rua é serventia da casa. Isso é admoestar o seu filho na doutrina? É criar ele na admoestação do Senhor? Ou é você criar um revoltado e sabe lá Deus mais quantas coisas que pode vir depois disso? É esse o amor, é essa sujeição que Deus nos ensinou? A Bíblia está falando aqui, vós filhos sede obedientes a vossos pais. Então você vai me obedecer e pronto. É assim que Deus está ensinando? Será que isso não é o que a gente começou lá em cima falando? Autoritarismo? Tirania? Isso não é amor. Isso não é construção, é destruição. São coisas bem diferentes, não é isso que Deus nos ensina. Aí eu vou voltar para o meu texto aqui, porque eu não vou desprezar o querido. Vamos lá. Vem de Deus, a gente recebe com amor. Aí eu escrevi assim, Paulo explica a submissão com analogia como ao Senhor. E aí a gente escuta que o papel da mulher é apoiar, ajudar, sustentar o marido no desempenho de sua missão diante de Deus. Certo? Então quando a gente fala de submissão, a palavra submissão ela deve ser dividida. Sub e missão. Significa o quê? Que o teu marido, ele tem uma missão. Sim, ele tem uma missão. E você sim precisa estar submissa a essa missão. É bíblico, não importa o que as feministas falam.
Você vai querer ir pelo que as feministas falam, o homem vai querer pelo que o machismo prega, e aí vai ter o maior percentual de divórcio dentro da igreja. Vai continuar. Então a gente não quer isso, quer? Submissão, presta atenção, não é se anular e obedecer cegamente ao marido, submetendo-se aos seus valores comportamentais e morais ou decisões arbitrárias. Não é isso. Quando você pensa em ser submissa ao seu marido, tem que ser como ao Senhor. Quando você pensa no Senhor, o que você pensa a respeito de Deus? O que Deus quer para você? Deus quer o teu bem ou Deus quer o teu mal? Deus está te mandando para o inferno ou Deus está permitindo que a salvação te alcance e que você alcance o céu? Deus cuida de você, Deus protege você, Deus te livra. Quando ele fala que é como ao Senhor, ele está querendo dizer que através da missão que ele deu para o seu marido, que a gente passou assim correndinho aqui, que o pastor depois vai explicar certinho para você, com essa missão que Deus confiou a ele, essa é a visão como ao Senhor. Você vai olhar para o teu marido, você não vai ver um tirano, um mandão que desmanda e que desmanda e que faz você de serva e escrava. Nós somos livres em Cristo. A salvação veio para mulheres, homens, judeus, gentios. Não existe mais diferença. Todos nós somos iguais diante de Deus. E aí você vai olhar para o teu marido, e por que vai ser tão fácil se submeter à missão que Deus tem na vida dele? Porque a missão que Deus tem na vida dele, além de governar e de liderar, é cuidar de você. Não é amar como Cristo na igreja, é cuidar de você, é proteger você, é prover a você. Não é nada diferente disso. E por que não se submeter a isso? Só porque vai ter uma mim, né? Por pura birra e sei lá mais o que, né? Isso vai agregar para quem? Vai fazer que família se desenvolver diante de Deus. E aí a gente continua. Vamos lá, vou voltar para o textinho. A analogia feita no texto fala de uma relação de amor, onde Cristo se entrega pela igreja, um amor sacrificial. É assim que ele lidera. E a mulher, vendo no marido a figura de Cristo, ela se submete a ele em amor. É isso, esse é o plano de Deus. Não tem nada diferente disso. Nada. O conceito bíblico de submissão a alguém que está em autoridade não implica na inferioridade do que se submete e nem na superioridade do que está em autoridade. Não é um regime de opressão, servidão ou escravidão. A submissão requerida da esposa não é eu escrevi, mas não consigo falar. Subserviente, eu não consigo. Cega e absoluta. Não é subjugação. Afinal, todos somos livres em Cristo, não existe mais escravidão. Seriam então as mulheres esquecidas à margem da salvação? Porque não tem aquela história de ser à margem da sociedade, então as mulheres seriam à margem da salvação, da liberdade em Cristo? Acho que não. E aí a gente continua e a gente entende bem esses versículos, vendo a luz de Cristo, que o conceito é de complementaridade, é de complemento. Deus fez o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Deus fez somente o homem à sua imagem e semelhança? Presta atenção, eu estou lendo Gênesis 1, 27 e 28. Deus fez o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. E dá uma olhada nisso. E aos dois, não foi só o homem, deu a ordem de dominar sobre toda a terra. Aí eu vou ler o versículo inteiro para você ver, isso foi só uma frase que eu tirei. Agora eu vou ler o versículo na íntegra. Presta atenção. E Cristo deu o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou. E Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos. Está no singular ou está no plural? Deus está falando só com o homem? Está falando com a mulher também, né? E enchei a terra e sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu e sobre todo o animal que se move sobre a terra.
Vou pular essa parte aqui lá. Calma aí, gente. Tem muita coisa. Vou pular a parte mais interessante. E aí, a gente vê lá no livro de Gênesis, quando Deus cria um homem, primeiro ele cria um homem. Sinto muito, mulheres. Ele criou o primeiro homem. E depois do homem ele criou a mulher. Você não gostou? Sinto muito. Tá? Para deixar você um pouco mais contente. Existe a Trindade, certo? Existe Pai, existe Filho e existe Espírito Santo. Todos eles são deuses? Não é um único Deus nessas três pessoas? Então, se você falar de Jesus, Jesus é Deus? É. Se você falar do Espírito Santo é Deus? Se você falar de Deus, Ele é Deus. Certo? Agora eu te pergunto, a atuação que você conhece biblicamente falando de Deus como Pai, Jesus como Filho do Espírito Santo foi exatamente a mesma? Não. Deus, você entende como Deus Criador. O Filho como aquele que teve a missão de vir à Terra para salvar a humanidade. E após a sua ascensão aos céus, o Espírito Santo desceu para consolar a cada um. Aí eu pergunto uma coisa para você. Você vai discutir com Deus? Por que foi Ele que criou e não Jesus? Por que foi Jesus que morreu e não Ele? Por que é o Espírito Santo que consola e não Ele mesmo? Por que Ele não veio aqui consolar a gente? Você vai começar a brigar com Deus? Pode isso? Tem certeza que não? Porque quando se trata de homem e mulher, a gente quer brigar. A gente quer algumas partes da Bíblia que não são confortáveis, a gente quer internalizar. Outras que a gente acha que não deveria ser assim, a gente quer brigar com Deus. Mas de que não serve isso? E aí, a gente tem na Trindade a visão correta, que não existe o quê? Inferioridade ou superioridade. Existiam apenas o quê? Papéis diferentes. E aí você pega, por exemplo, esse versículo que nós acabamos de ler, que fala que o homem é o cabeça da mulher. Só que a Bíblia também fala que Cristo é o cabeça do homem e que o Pai é o cabeça de Cristo. Então assim, agora eu não entendi. Se quando eu falo da Trindade, eu falo que existe um único Deus e eles são iguais, não existe mais poderoso ou menos poderoso, superior ou inferior. Aí tem um versículo que fala que o Pai é o cabeça de Jesus, é o cabeça do Filho. Opa! E aí o Filho é o cabeça do homem e o homem é o cabeça da mulher. Aí porque o homem e a mulher entraram nessa equação, de repente a gente vai criar uma hierarquia. A gente vai querer dizer que um está acima e que o outro está abaixo? Seria no mínimo estranho. Porque então a gente quebra o versículo quando se trata de Jesus e quando se trata de Deus. Não tem hierarquia não, tudo igual. Aí no mesmo versículo fala do homem e da mulher, a gente fala, não, aí tem. Não, né? Está errado. O que Deus nos mostra com isso? Que não tem melhor ou pior. Existem pessoas distintas com papéis distintos. Da mesma maneira que Deus criou, que o Filho veio e que o Espírito Santo consola, dentro da família o homem vai ter o seu papel, a mulher vai ter o seu papel, e nem por isso vai existir uma relação de superioridade ou de inferioridade. Estamos bem entendidos dessa parte? Amém? E aí, só para fechar esse assunto, que depois eu começo no outro no próximo domingo, existem, irmãos, é importante eu falar. Eu até falei com o pastor, eu pensei. Eu falei, não, eu vou falar, porque assim, existem correntes diferentes dentro da própria igreja que tratam a submissão de maneiras opostas. E aí, eu poderia vir aqui e só falar biblicamente, né, na linha que o Senhor nos dirige, nos mostra como deve ser feito. E se eu não falar para você o que talvez tenha sido falado por aí, a hora que você ouvir uma outra discussão, ouvir uma outra palavra, você vai falar assim, nossa, mas
teve uma pregação assim na minha igreja e não foi falado sobre isso. E talvez você fique confuso. Então, o que eu vou falar agora não é o correto, mas você vai tomar conhecimento para que em algum momento não te cause confusão, ok? Então, existe, por exemplo, uma corrente chamada que é a corrente da graça. O que é essa corrente da graça? Ela entende que a submissão da mulher ao homem foi um castigo. E aí, eu vou ler para você o texto completo e você vai chegar à conclusão comigo. Ó, Gênesis diz assim, Gênesis 3, 6. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento. Tomou o seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor. Aí já é, né, o castigo. Então, estamos no castigo. Gênesis 3, 16, 19. Multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, com dor dará à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E aí para Adão, Deus falou que ele ia ter que trabalhar e suar para conquistar o seu trabalho, certo? Todo mundo sabe disso, não vou ler o versículo inteiro. E aí o que prega essa corrente da graça? Que isso aqui foi um castigo pela queda, pelo pecado. Que faça um adendo e uma correção, né? Que fica aquela briga que existe hoje de um culpando o outro, porque foi isso que aconteceu no Éden, né? A mulher culpou a serpente, Adão culpou a mulher e todo mundo se culpou e ninguém assumiu a sua culpa. Talvez se eles tivessem assumido a própria culpa, eles não teriam recebido todo esse castigo, né? Mas ficou aquela, o homem foi a mulher que sorteou, a mulher foi a serpente. Aí a gente fala, a mulher, ela foi enganada, certo? A serpente enganou a mulher. Foi lá, ó, não, come, tá tudo bem, você vai ser igual a Deus. E o homem foi enganado? Ele comeu sabendo. Ele comeu sabendo, a mulher deu pra ele. Ele era obrigado a comer porque a mulher estava entregando pra ele? Ele poderia falar não. Qual era o papel dele como homem que tinha recebido essa ordem de Deus? Ele ter falado pra ela, filha, você comeu, tá errado, não era pra você ter comido. Agora a gente vai ter que conversar com Deus sobre isso. Não era pra ele comer. Ele comeu. Então a culpa de Eva por ter comido era dela, a culpa de Adão por ter comido era dele. Então assuma desde já as suas próprias culpas. Foi o que a gente falou no começo, para de culpar o outro. Enquanto você estiver culpando o outro, não vai funcionar. E aí essa corrente da graça, voltando, né? Concentra. Essa corrente da graça diz o quê? Que já que agora nós somos salvos em Cristo, que esse castigo não existe mais, e que então a submissão não existiria mais. E aí você que ficou doidinha para se filiar essa corrente, não tem mais submissão. Calma. Só vou dar uma pergunta assim, a mulher ainda tem dor para ter filho? Tem? Tem. Deus só tirou a submissão, a dor ficou. Interessante. O homem ainda tem que suar, trabalhar muito para ganhar dinheiro? Ainda tem isso também? Tem, infelizmente. Então assim, o castigo ia ser quebrado assim, né? Em 3, aí 2 ia continuar, a mulher ia continuar tendo dor para ter filho, meu Deus do céu. O homem ia continuar trabalhando para ganhar dinheiro, para sustentar a família, e a mulher não ia mais ser submissa não, porque com a graça de Deus, né? Ou seja, essa corrente da graça não se filia a ela porque ela é antibíblica. Ok? Calma aí. Tem uma outra corrente que quer derrubar a submissão a uma mulher que está falando com você, tá? Então, eu tenho a Bíblia inteira aqui comigo. Não dá para fugir, gente, é isso. Então, a corrente da origem. O que essa corrente da origem ela quer falar? Que não é porque o homem nasceu primeiro, que a mulher saiu do homem, que então o homem, a mulher tem que ser sujeita ao homem. Porque isso é só a origem, é uma procedência. A mulher procedeu do homem. É como assim, tem a cabeça, é como se o corpo tivesse procedido da cabeça. É só isso, é só uma questão de origem, não uma questão de submissão. E aí eu só te faço uma pergunta, né?
Ao mesmo tempo, a gente fala que Cristo procede de Deus. Cristo é maior do que Deus? Deus é maior do que Cristo? Quando a gente fala de procedência, a gente fala o quê? De dependência. Quer dizer então que se a mulher procede do homem, se ela não tivesse sido criada do homem, ela existiria? Então você já está falando de uma relação de dependência. Então como é que você, através da origem, você quer dizer que uma coisa não tem a ver com a outra, que eu sou eu, você é você e tchau? Não foi isso que Deus quis criar. Deus quis criar uma ideia de complementação, de complementaridade. E é o que a gente vai continuar no próximo domingo, que já são 8h31, mas só para ficar uma deixa para você. Se fosse para o homem governar e fazer tudo sozinho, Deus teria criado a mulher? Não. Se fosse para a mulher não servir para nada, ela não estaria aqui. Existiriam somente homens. Então, dá uma pausa aí que no próximo domingo a gente continua, amém? Deus abençoe você.